Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marlos e eu vim falar para vocês hoje sobre os fármacos hipolipemiantes. É, a indicação clínica do uso desses medicamentos, o principal deles é a dislipidemia. O que é a dislipidemia? É uma condição que altera o perfil lipídico com o aumento do colesterol LDL e dos triglicerídeos e promove a redução do colesterol HDL, que é o que a gente chama de colesterol bom, né? O tratamento com esses fármacos hipolipemiantes é uma estratégia muito importante no manejo dessas condições. Também estão indicados para pacientes que têm síndrome metabólica, essa síndrome metabólica é caracterizada pela hipertensão, pela hiperglicemia, ou seja, quando a glicose está aumentada, e também a dislipidemia que eu acabei de explicar para vocês, e o caso da obesidade abdominal, que é uma condição que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, também aumenta o risco de diabetes do tipo 2, sendo aí os fármacos hipolipemiantes uma parte fundamental nesse tratamento. Também são utilizados para tratamento da hipertensão e diabetes tipo 2, nos pacientes com hipertensão. É importante que haja um controle dos níveis de lipídios, né? Que é uma grande prioridade, evitando assim o risco cardiovascular, instalação de doenças arteriais coronarianas, risco de acidente vascular cerebral e risco de infarto agudo do miocárdio e também diminuição aí dos problemas relacionados à angina, né? E também são utilizados para tratamento da hipercolesterolemia familiar, ou seja, quando o paciente já carrega aí um transtorno genético que se passa de uma geração para outra, né? Que pode causar aí um estreitamento das artérias, a deposição da placa de ateroma, né, nas artérias principais do coração, e, enfim, várias patologias que afetam aí o coração, né? Quando a gente fala de fatores de risco, são pessoas que têm idade avançada, pessoas que têm antecedentes familiares, pessoas que já com hipertensão arterial sistêmica e o colesterol HDL, que é o colesterol bom, menos de 40, paciente com obesidade e diabetes mellitus tipo 2, né? Antes de começar o tratamento com esses fármacos, a recomendação é que o paciente primeiro faça uma dieta, faça atividade física, elimine o tabagismo da vida antes de começar com as estatinas. Caso o paciente não melhore o perfil lipídico dele, não tem como, vai ter que entrar com os fármacos. E dentro dos fármacos nós temos a primeira classe terapêutica, que são as estatinas, né? As estatinas estão representadas, esses fármacos, pelos seguintes: rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, que são os mais prescritos, os mais seguros, os que têm menos efeito colateral. Depois nós temos também a pravastatina, a pitavastatina, a lovastatina e a fluvastatina. Basicamente, hoje em dia não são mais utilizados. Os mais recomendados são esses aqui, inclusive tomado em exame. Bom, como que funciona o mecanismo de ação dessa droga? Como a gente sabe, para a produção do colesterol no nosso corpo, nós necessitamos da acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele é convertido, ele entra dentro do ciclo do ácido mevalônico e ele precisa de uma enzima chamada HMG-CoA redutasa. E é exatamente aqui onde as estatinas trabalham. Elas bloqueiam a conversão da coenzima A para entrar no ciclo do ácido mevalônico. Bom, qual é o efeito farmacológico dessas drogas? A primeira delas é a diminuição da síntese do colesterol. Diminui também a formação do LDL e do VLDL e dos triglicerídeos, aumentando assim o HDL. Bom, mas de que forma ocorre tudo isso, né? Ao inibir essa enzima, HMG-CoA redutasa, as estatinas reduzem a produção interna de colesterol dentro do fígado. Essa redução diminui a quantidade de colesterol disponível dentro das células hepáticas, né? Aumenta também a expressão dos receptores de LDL, de certa forma. Então, com a redução dessa produção de colesterol no fígado, as células hepáticas elas respondem aumentando a expressão dos receptores de LDL na superfície dessas células hepáticas. E esses receptores eles capturam as partículas de LDL que circulam no sangue, né? A gente tendo mais receptor de LDL na membrana hepática, resulta que ocorre uma maior captação desse LDL no sangue pelo fígado, que reduz aí o LDL plasmático, né?
Isso significa que se tem menos colesterol, que a gente chama de colesterol ruim, o LDL, circulando no corpo, que é um benefício para a saúde cardiovascular, já que assim, esses níveis elevados de LDL estão associados ao maior risco da formação da placa de ateroma e também de doenças coronárias, né? E, obviamente, se tem menos LDL, tem menos VLDL também, né? O fígado sintetiza menos VLDL, que são as lipoproteínas de densidade muito baixa, que ele é convertido em LDL no sangue. E ao inibir essa produção de colesterol no fígado, as estatinas também reduzem a produção do VLDL, né? Então, é um mecanismo que se autorregula de certa forma. E como que as estatinas afetam, né, os níveis de HDL? Embora a gente saiba que o principal efeito da estatina é reduzir o LDL, em algumas pessoas elas também podem aumentar ligeiramente ali os níveis de HDL, né? Esse mecanismo exato ainda não está 100% descoberto, 100% elucidado, mas assim, alguns estudos sugerem que essas estatinas influenciam o metabolismo das lipoproteínas, promovendo uma redistribuição do colesterol para as partículas de HDL, né? E, bom, esses medicamentos, as estatinas, também têm efeitos adicionais. O primeiro deles é um efeito chamado efeito pleiotrópico, né? Que induz a redução da inflamação nas artérias e a estabilização da placa de ateroma, de certa forma, né? Por quê? Porque ela aumenta a produção de óxido nítrico, que a gente sabe que é uma substância que tem função vasodilatadora. E também o óxido nítrico atua diretamente na agregação plaquetária. A gente sabe que toda cascata de coagulação sanguínea, o óxido nítrico evita a agregação das plaquetas, né, de certa forma. Bom, diante do efeito farmacológico das estatinas, a gente sabe também que existem metas para a redução desses valores, para que os valores entrem na sua normalidade, né? O colesterol, para que ele entre numa quantidade ótima no corpo, ele tem que estar menos de 200 miligramas por decilitro. E as estatinas, quando estão aumentadas o colesterol, elas conseguem diminuir cerca de 20% desses valores, né? O LDL ele tem que estar menos de 130 e os triglicerídeos ele tem que estar menos de 200 miligramas por decilitro, sendo que as estatinas conseguem reduzir em 13% as taxas de triglicerídeos, né? Bom, de que forma as estatinas são absorvidas? Elas são absorvidas nas células, nas velocidades do intestino delgado, elas se ligam 92% nas proteínas e são fármacos altamente ligados a proteínas, porém, ela é metabolizada no fígado, no citocromo, no CYP3A4 e 2C9, né? Então, muito cuidado com fármacos que também são metabolizados no fígado, nessas enzimas que podem reduzir aí a absorção, aumentando aí a quantidade deles na corrente sanguínea, né? Como todo fármaco, ele tem efeitos adversos, ele pode apresentar, em primeira mão, hepatotoxicidade, aumentando aí TGO e TGP, né? Coloquei uma letrinha errada aí, que são as enzimas hepáticas. Pode causar miopatia. A associação das estatinas com a genfibrosila, ela pode causar o que a gente conhece uma condição como rabdomiólise. E está proibido o uso das estatinas por gestantes e também na lactância. Porém, está permitido crianças que têm hipercolesterolemia familiar utilizar a partir de 11 anos. A gente tem aqui a simvastatina como droga preferida para esse tipo de tratamento. É um fármaco que, conforme eu disse, ele tem interação medicamentosa com outras drogas. A gente tem aqui a amiodarona, o diltiazem, o fluconazol, metronidazol, os medicamentos para tratamento da HIV, inibidores de protease, a própria genfibrosila, a varfarina, a niacina e a digoxina. As estatinas podem ser combinadas também com outras drogas, como estratégia de redução das taxas de colesterol, né? A gente tem aí como 4 classes terapêuticas que podem ser associadas. A primeira delas são as resinas sequestradoras de ácido biliar. Os 3 fármacos são a colestiramina, o colestipol e o colestevelam. São nomes difíceis, né? Mas vamos lá. Esse grupo de fármaco, eles vão sequestrar o colesterol que está no ácido biliar e vão ajudar a eliminar, evitando a formação de novos colesteróis. Temos a niacina, que é a vitamina B3. Os fibratos, o principal
utilizado hoje aí é o ciprofibrato, mas durante muito tempo se utilizou a genfibrosila. Lembrando que a genfibrosila pode interagir com as estatinas também, aumentando aí sua biodisponibilidade. A principal função dos fibratos é diminuir o triglicérido e o colesterol, aumentando o colesterol HDL, e muito utilizados em pacientes que têm síndrome metabólica, como disse a vocês agora há pouco. E o último fármaco que pode ser combinado é a ezetimiba, que bloqueia o receptor de colesterol no intestino. Ou seja, nós temos, por um lado, a ezetimiba diminuindo a absorção de colesterol no intestino, e nós temos também a estatina, evitando a conversão de coenzima A em colesterol, ou seja, uma excelente estratégia de tratamento. Bom, espero que haja servido para vocês esse pequeno vídeo, essa pequena explicação. Convido vocês a curtir a minha página no TikTok, no Instagram e no YouTube também, ok? Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa dessa informação. Um grande abraço. Muito obrigado.